Fala pessoal, aqui é o professor Arley e hoje a nossa videoaula é sobre a crise no Império Colonial Português. E a gente vai iniciar a nossa explicação, como sempre, falando das causas dessa crise que vai atingir ali o Império Colonial Português a partir de meados do século XVII, de meados dos anos 1600. O primeiro desses fatores é o fim da União Ibérica. Né? Mas, professor, a União Ibérica de novo nessa história? Pois é, a União Ibérica de novo nessa história. A União Ibérica vai estar na parada de sucesso dos fatos históricos de Portugal durante muito tempo. Mas aqui é algo bastante específico. Por quê? Antigos aliados dos portugueses, os holandeses e ingleses eram inimigos dos espanhóis. E quando Portugal passa a fazer parte da coroa espanhola com a União Ibérica, esses antigos aliados se convertem em inimigos dos portugueses e vão atacar as antigas colônias portuguesas, né? E vão conquistar essas colônias. A gente já viu, né, a invasão holandesa no Nordeste brasileiro na aula anterior, mas também, né, portugueses e ingleses vão invadir e conquistar colônias em outros locais, como em África e na Ásia. Né? E vão diminuir ali consideravelmente o lucro que a coroa portuguesa tinha com as suas colônias. Também ligado a essa questão da União Ibérica e do fim da União Ibérica, tem o fato dos holandeses, quando foram expulsos do Nordeste brasileiro, levaram consigo a tecnologia de produzir açúcar. E eles conquistaram ilhas ali no Caribe, né? Nas ilhas do Caribe, ilhas que são chamadas de Antilhas, e vão criar uma concorrência com o açúcar português. Portugal até então reinava soberano na produção do açúcar mundial. Agora os holandeses vão criar uma concorrência que vai diminuir consideravelmente o preço do açúcar brasileiro. Outra condição ali ligada ao fim da União Ibérica é que Portugal vai retomar ali sua antiga aliança com a Inglaterra. A Inglaterra, com o fim da União Ibérica, volta a ser um aliado de Portugal. Né? Só um fato bastante importante para vocês entenderem esta aliança Portugal e Inglaterra. A aliança entre portugueses e ingleses é a mais antiga aliança política do mundo e ainda está em vigor. Ela foi assinada pelos reis de Portugal e da Inglaterra no ano 1368 e ainda está vigente nos dias de hoje. Né? E foram raros os momentos em que portugueses e ingleses deixaram de ser aliados, como por exemplo durante a União Ibérica. Mas nesse momento, esta aliança diz respeito à produção de mercadorias nas colônias portuguesas. Então esses tratados foram tratados comerciais, mas também foram tratados financeiros. Afinal, Portugal precisava reerguer a sua colônia, precisava de investimento e também teve que pagar uma quantia para os espanhóis a título de indenização. Ou seja, os espanhóis não aceitaram a independência, a autonomia de Portugal novamente, né, de braços cruzados. Eles exigiram uma indenização que foi paga através desses empréstimos que foram feitos com os ingleses. E através desses tratados, os navios ingleses passaram a ter prioridade no comércio com as colônias. Muitas vezes, os navios ingleses tinham a prioridade sobre os próprios navios de comerciantes portugueses. E sabendo das causas, né, a gente tem que entender então quais foram as ações que os portugueses tomaram para tentar superar essa crise. A primeira delas foi a criação do Conselho Ultramarino, que ocorreu em 1642. Por esse conselho, toda a produção de mercadorias nas colônias portuguesas tornaram-se monopólio da coroa. E isso vai causar um problema tamanho com os colonos, porque até então eles tinham autonomia de produção e de controle dos preços daquilo que é produzido. Quando as mercadorias passam a ser monopólio da colônia, mercadorias de grande valor econômico, como
a cana-de-açúcar, como o fumo, né, entre outras mercadorias, a coroa portuguesa também controla os preços dessas mercadorias e por isso acaba diminuindo o lucro que os colonos tinham com o comércio desses produtos. E isso vai gerar alguns problemas. Outra atitude que a coroa portuguesa vai tomar para superar a crise é dividir a América Portuguesa em dois estados, ou seja, em duas colônias administradas separadamente, o estado do Brasil e o estado do Maranhão. Lembram-se que na aula anterior eu expliquei no começo do porquê do uso desse termo? Esse é um dos momentos em que a colônia portuguesa na América não foi um único estado, não foi uma colônia unificada. Nesse caso, o estado do Maranhão, que englobava a capitania do Grão-Pará, a própria capitania do Maranhão e a capitania do Ceará. E o estado do Brasil, que agrupava as capitanias que iam desde o Rio Grande, que ainda não era Rio Grande do Norte, até o sul da capitania de São Vicente. Outra atitude que os portugueses vão tomar é a criação de companhias de comércio. Ou seja, essas companhias de comércio, a Companhia Geral de Comércio do Brasil e a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão vão ser criadas para controlar esse monopólio de mercadorias que eram comercializadas pela coroa, né, comercializadas pela colônia, aliás. E serão elas que controlarão o preço, o transporte e a venda dessa mercadoria. Elas é que vão, nesse momento, lucrar com o comércio de mercadorias mais do que os próprios colonos. Outra questão é o fim da autonomia das câmaras municipais, ou seja, as vilas deixam de ser autônomas, elas deixam, nesse momento, de escolherem os seus representantes, né? E elas vão passar a ser comandadas, as vilas, pelos chamados juízes de fora. Né? O que eram esses juízes de fora, professor? Né? Eram ali funcionários reais, funcionários indicados diretamente pelo rei, que vinham de fora da colônia, vinham diretamente de Portugal, por isso, ó, juízes de fora da colônia, para administrar as vilas em nome do próprio rei. E uma última atitude, uma última ação da coroa portuguesa para superar a crise econômica vai ser fundar a Colônia do Sacramento, que fica no atual Uruguai. Qual foi o objetivo da fundação dessa colônia? Era exatamente acessar, né, ter acesso à prata, né, o comércio de prata que vinha da América Espanhola. A prata da América Espanhola, ela era extraída no Peru e vinha através ali de caminhos fluviais que desaguavam no Rio da Prata, né, onde hoje é parte da Argentina e do Uruguai, e era embarcada para a Europa. A fundação de uma colônia portuguesa nesse território tinha como objetivo, de certa forma, acabar lucrando com esse comércio, seja construindo portos, seja cobrando imposto pela passagem ali daquela prata. Ai, professor, né, mas a colônia do Sacramento ela não está fora do território que era de Portugal ali pelos tratados? Pois é, estava, mas a gente está vendo aqui no mapa que com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas deixou de ter efeito prático. Então, a colônia se expandiu para o interior. Se os portugueses quiserem expandir para o sul e fundarem colônias onde antes eram áreas espanholas, eles vão fundar e depois os espanhóis que corressem atrás do prejuízo, na verdade. E todas essas ações que serão tomadas pela coroa portuguesa com o objetivo de diminuir a crise econômica que se instalou em Portugal com o fim da União Ibérica e também de aumentar a arrecadação, aumentar a lucratividade do seu império colonial, vai trazer consigo consequências. Né? E essas consequências vão se traduzir em revoltas por toda a colônia, como, por exemplo, a revolta de Beckman, que vai ocorrer ali entre os anos de 1684 e 1685 no Maranhão. A revolta tem esse nome
porque ela foi liderada pelos irmãos chamados Manuel e Thomas Beckmann. E qual vai ser ali a origem dessa revolta? Né? Os colonos do Maranhão eles vão se revoltar contra a falta de mão de obra que existia na colônia, no estado do Maranhão naquele momento. Por quê? Vai haver uma legislação que vai proibir a utilização de mão de obra indígena e também contra o controle de preços que havia pela Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Né? Tanto as mercadorias que eram exportadas quanto as que eram importadas pela colônia eram monopólio das companhias de comércio. Então, começou a haver um aumento exagerado no preço das mercadorias que eram importadas e muitas dessas mercadorias acabaram ficando em falta, acabaram faltando ali na colônia naquele momento. Né? Então, os colonos do Maranhão eles se revoltam contra o governo português, se revoltam contra os jesuítas, que faziam ali meio que uma fiscalização, né, contra a escravização dos indígenas nas colônias naquele momento, e vão aclamar um dos irmãos Beckmann como governador da colônia. Só que esse movimento ele vai ser sufocado pela coroa portuguesa e vai terminar com a execução dos líderes da revolta, dos líderes do movimento, os irmãos Beckmann, e com o degredo, ou seja, a expulsão da colônia por parte dos outros envolvidos. Né? Os outros envolvidos na revolta serão degredados, serão mandados para o exílio. Outra revolta que vai acontecer é a revolta do Maneta, que vai ocorrer ali no ano de 1711 em Salvador. Essa revolta tem esse nome porque ela foi liderada por um comerciante que era chamado João Figueiredo da Costa, mas tinha o singelo apelido de Maneta. Já essa revolta, ela vai ter um objetivo bastante específico. Por quê? Vai estar envolvida em um conflito que não estava diretamente ligado a Portugal, mas sim um conflito que estava ocorrendo entre ingleses e franceses. Os ingleses, nós já falamos, os principais aliados de Portugal. E os franceses, para não atacar a Inglaterra diretamente, resolve atacar territórios dos aliados da Inglaterra, no caso também de Portugal. E um desses locais atacados pelos franceses foi o Rio de Janeiro. Só que, olha que coisa interessante, os franceses exigiram uma espécie de resgate, né, que no caso era em dinheiro e também em mercadorias, como o açúcar, por exemplo, para não atacar o Rio de Janeiro. E o que acontece? Né? O conflito era entre ingleses e franceses, mas Portugal é quem vai ter que pagar esse resgate para não ter a sua cidade invadida pelos franceses. E o que vai fazer Portugal? Vai pegar o custo desse resgate e vai transferir para os colonos em forma do aumento de impostos e do preço de mercadorias, como por exemplo o sal, né, que era uma mercadoria bastante importante para a colônia naquele momento. E aí, com o aumento do preço das mercadorias, do sal principalmente, e dos impostos, os comerciantes de Salvador vão ali se revoltar contra isso e vão conseguir atingir alguns objetivos, como por exemplo, né, a redução ou, né, o cancelamento do aumento de preço, do preço do sal e de impostos. Só que, mesmo conseguindo alcançar os objetivos, seus líderes foram presos e punidos com açoite e também com o confisco de seus bens. E a última das revoltas que nós vamos estudar nesta aula é a Guerra dos Mascates, que vai ocorrer entre 1710 e 1711 na região do Recife e de Olinda. Essa revolta em específico está diretamente ligada às consequências da invasão holandesa do Nordeste açucareiro. Por quê? Porque até a invasão dos holandeses, o centro comercial e administrativo de Pernambuco, da capitania de Pernambuco e de praticamente de todo o Nordeste açucareiro,
era a cidade de Olinda, que era comandada pelos ricos fazendeiros de cana-de-açúcar. E o Recife era apenas um porto ali que existia, né, na periferia da vila de Olinda. Ela não tinha tanta importância político-econômica para a vila de Olinda. Só que com a chegada dos holandeses, os holandeses incendiaram Olinda, né, destruíram praticamente toda a cidade e se estabeleceram na região do Recife, na região desse antigo porto. E ampliaram a cidade, modernizaram essa cidade e transformaram ela num grande entreposto comercial. Com a expulsão dos holandeses, né, Olinda recupera o seu poder político, mas nunca mais vai conseguir recuperar o seu poder econômico. Né? O centro econômico agora da região passa a ser Recife. E os comerciantes da cidade do Recife, que agora tinham uma relevância, uma importância comercial, eram chamados ali pejorativamente pelos habitantes, pelos fazendeiros de Olinda, de mascates. Né? E eles vão se revoltar contra essa situação, aonde eles têm um poder financeiro, mas não tinham poder político, onde eles não participavam da decisão, das decisões que ocorriam em Olinda. E eles vão ali solicitar que Recife se torne-se independente de Olinda e seja elevada à categoria de vila. E eles conseguem isso. Só que agora quem vai se revoltar são os habitantes de Olinda contra a transformação de Recife em vila. E isso vai gerar diversos conflitos que vão se estender ali por esses 2 anos. E no final, os recifenses vão sair vitoriosos, os comerciantes, né, os mascates, vão sair vitoriosos desse conflito. E não só a cidade do Recife se mantém com o status de vila, como também passa a ser a sede da capitania, relegando Olinda para segundo plano. Por fim, a gente tem que entender algumas coisas. Que a ampliação do controle metropolitano gerou fortes tensões entre os colonos e vão resultar em diversas revoltas que vão ali eclodir em toda a colônia durante esse período. Só que essas revoltas elas tinham motivações locais, ou seja, elas eram movidas por objetivos das populações locais aonde essas revoltas ocorriam. Né? A população do Maranhão, a população do Recife, a população de Salvador, entre outros. E principalmente, nenhuma dessas revoltas reivindicavam a ruptura da colônia com Portugal, ou seja, elas não eram movimentos independentistas que buscavam uma autonomia ou uma independência da colônia em relação a Portugal. E também elas não tinham um sentimento de unidade, ou seja, essas revoltas, essas diversas revoltas não tinham ligação entre si. E também não existia a ideia de nação, ou seja, não era uma revolta de brasileiros, não existia esse sentimento de que eram brasileiros lutando contra portugueses. E por não terem esse sentimento de independência e nem esse sentimento nacionalista, até porque a ideia de uma nação ainda nem estava tão desenvolvida nesse momento, essas revoltas ficarão conhecidas como revoltas nativistas, ou seja, revolta dos nativos da colônia contra a metrópole. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixo para vocês um grande abraço, bom fim de semana, boa Páscoa e feliz Ano Novo!